tema de hoje é discernimento espiritual, ouvindo a voz de Jesus na tomada de decisão. Vou falar de novo. Discernimento espiritual, ouvindo a voz de Jesus na tomada de decisão. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: hoje à noite eu vou dividir com vocês, e amanhã o Renê, e a gente dividiu da seguinte maneira. Hoje a gente vai conversar sobre discernimento espiritual na tomada de decisão mesmo. E amanhã o Renê vai reparar qualquer estrago que eu tiver feito aqui e vai conversar sobre ajudar discernimento espiritual quando a gente estiver com outras pessoas, num cuidado mais pastoral, quando alguma pessoa estiver num processo de tomada de decisão, como a gente pode ajudar a pessoa nesse sentido. Bom, discernimento espiritual. Uma amiga minha, uns anos atrás, ela foi numa igreja no Rio de Janeiro, e ela estava nessa igreja, e quando acabou o culto, veio um rapaz direto para ela e falou assim: eu preciso falar uma coisa para você, leve muito a sério. Ela nunca tinha visto a pessoa na frente, e ela falou assim: não, bom, me fale, né? Aí ele virou e falou assim: bom, durante o culto, Deus falou para mim que é para eu casar com você. Ela nunca tinha visto a pessoa na frente. Aí ela olhou para ele e ela: o que foi? Bom, durante o culto, Deus falou comigo que é para eu casar com você. Aí ela falou assim: bom, é interessante, o que eu te aconselho é ir ali falar com meu marido e tentar explicar como foi esse processo. E ela já era casada e ela me contou essa história, achei muito engraçado. Então a gente vai conversar sobre discernimento espiritual. Em alguns momentos a gente vê pessoas, talvez como esse rapaz, ou num contexto diferente, falando: eu acredito que Deus falou pra mim isso, ou eu tô ouvindo de Deus tal coisa. Isso é o que eu tô escutando de Deus nesse momento. Eu fui tomar essa decisão e eu escutei de Deus que eu deveria fazer tal coisa. Algumas perguntas. O que você acha que nesse momento Jesus, o próprio Deus, está falando com você? O que você acha que nesse momento Deus está falando com você? Mas talvez a pergunta mais difícil é: como a gente sabe que é Jesus mesmo que está falando? Mas é difícil, né? Como a gente chega num ponto para falar assim: eu acredito que Deus está falando isso comigo, e como a gente sabe que é Jesus que está falando aquilo mesmo, que é Deus que está falando aqui? Bom, eu vou começar, se vocês tiveram com a Bíblia, por favor, João 10, 14. João 10, 14. O evangelista João escreveu assim, o próprio Jesus falando para o povo dele: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vou ler de novo, João 14, 10, de 14 a 17. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, dos grandes eu sous do livro de João, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Tantas essas coisas que Jesus traz em João, que são os ego-emis, né, de João, que eu sou Jesus falando em João, um deles que ele traz é: eu sou o bom pastor. É interessante que ele faz isso: eu sou o bom pastor, porque ele está contra até a ideia, o contexto aqui também, sendo contra a ideia de, no livro de Isaías, quando Israel não foi um bom pastor para o seu povo, e ele dizendo: eu sou o bom pastor. Mas para o tema de discernimento espiritual, é interessante que ele fala, no final do versículo 16, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O bom pastor, as ovelhas escutam a voz de Jesus. Parece que ele fala: como ele é o bom pastor,
A gente, como ovelha, se escuta a voz de Jesus, a gente sabe, nossa, aí está a voz do meu pastor. É interessante mesmo, né? A gente entrar nesse mundo de Israel, de ter pastor e ovelhas, e um pouquinho desse mundo, olhando alguns rebanhos e pesquisando um pouquinho sobre isso, parece que um pastor, quando chega num rebanho grande, se ele chama as ovelhas deles, e está num rebanho misturado, ovelhas que são do rebanho dele e ovelhas que não são, as ovelhas do rebanho dele são capazes de saber, então eu preciso ir, elas se separam e seguem o bom pastor. Então você imagina um monte de ovelhinha e vem o pastor e fala, chama essas ovelhas, é o meu bom pastor, a gente vai. Que legal, né? Imagina com todas as vozes que tem aí no mundo, com todas as vozes que tem, o nosso bom pastor, ele fala que a gente sabe escutar a voz dele. Talvez aquele moço na igreja do Rio de Janeiro não escutou exatamente a voz do bom pastor quando ele chegou e falou assim, olha, nesse culto Deus falou para casar com você. Mas que tipo de coisa que pode ajudar a gente a ficar sensível como ovelha para escutar? Nossa, essa é a voz do bom pastor. Essa é a voz de Jesus. Parece que Deus está me falando isso. A gente nunca vai saber com certeza o que Deus está falando. Mas como que a gente pode se aguçar os nossos ouvidos para escutar a voz do nosso bom pastor? Bom, o que a gente vai fazer hoje à noite é o seguinte. Quem gosta de escritura, saber onde a gente está indo, basicamente a gente vai ficar em 4 blocos, tá? O primeiro e o segundo um pouco mais curto. No primeiro bloco, eu vou mapear alguns pontos e alguns momentos na Bíblia, como a gente pode ver em textos bíblicos, como Deus falou com o povo dele no tempo bíblico. Então esse é o primeiro bloco, a gente vai olhar em algumas situações que o bom pastor conversou de alguma maneira com o povo dele na Bíblia. Depois, a gente vai olhar um pouquinho na história da igreja, como alguns teólogos pensaram esse tema de discernimento espiritual, passado o tempo bíblico, como as grandes pessoas na nossa história da igreja que pensaram nesse tempo de discernimento espiritual. A gente vai olhar um pouquinho que contribuições que eles trouxeram para o tema de discernimento espiritual. Esse vai ser o segundo bloco. Depois, por terceiro, vou dividir um pouquinho o que tipo de coisa que o Espírito fala com a gente, como a gente pode reconhecer, nossa, isso aqui parece ser uma voz de um bom pastor, isso aqui é o tipo de coisa que parece que o Espírito faz mesmo com a gente nesse processo de entender. E por último, que é onde eu vou gastar mais tempo, mapear as três grandes escolas de discernimento espiritual hoje, as pessoas pensam em discernimento espiritual, e expandir na última escola que parece uma linha interessante de se pensar. Antes de fazer isso, eu queria falar que 80% do material que eu estou trazendo aqui foi de um curso que eu fiz de discernimento espiritual lá no Regent mesmo. Alguns recursos para quem estiver interessado. O nome do professor é Gordon Smith e tem 3 livros interessantes se vocês tiverem interesse a saber de onde eu estou tirando esse material. O primeiro chama The Voice of Jesus, Discernment, Prayer and the Witness of the Spirit, que é a voz de Jesus, discernimento, oração e a testemunha do Espírito. No intervalo, se quem quiser um pouquinho mais de detalhes, eu estou com os detalhes desses livros. E um que chama Discernimento Espiritual mesmo, por esse professor Gordon Smith. Bom, então estão comigo esses 4 grandes blocos. Primeiro, tempo da Bíblia, a história da igreja, que tipo de coisas que o Espírito fala. E por último, as escolas de discernimento espiritual hoje. É nessa linha que eu estou indo, tá joia? Legal. Bom, então, no primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre que tipo de coisa que parece, de que formas que Deus parece ter conversado, que o bom pastor conversou com o povo dele nas Escrituras. Bom, a primeira coisa é que variou muito. Não foi de uma maneira uniforme que a gente viu Deus falando com o povo dele ou com pessoas. Nunca foi de uma maneira uniforme. Lá no comecinho, já em Gênesis 3,